A minha vida desmoronou por completo quando a heroína me dominou. Durante quase uma década, fui escravo dessa droga, sem conseguir enxergar saída. Já tinha passado por vários médicos, tentado tratamentos, mas nada funcionava. Até que, uma noite, deitado na cama, olhei para os pés e vi uma cobra gigante enrolada na beirada do colchão. Ao virar a cabeça, percebi filhotes de cobra rastejando ao meu lado, como se eu estivesse afundando em areia movediça, só que no lugar da areia, eram serpentes subindo pelo meu corpo. Foi aterrorizante. Pouco depois, acordei no hospital e uma enfermeira incrivelmente linda estava ao meu lado. Era a mulher mais bela que eu já tinha visto. De repente, uma voz dentro de mim sussurrou: "Teste o espírito." Sem pensar, eu disse: "Em nome de Jesus, quem é você?" No mesmo instante, os olhos dela ficaram negros como a noite, os dentes se transformaram em lâminas afiadas, e ela se contorceu de um jeito assustador. Foi ali que entendi: é preciso testar os espíritos, sempre. Essa história de transformação é uma das mais impressionantes que já ouvi. Seja bem-vindo ao Touching the Adreal Life. Hoje, nosso convidado é o Mike, que desde cedo se envolveu com drogas e acabou preso no pior dos vícios, o heroína. Você não vai querer perder como ele conseguiu se libertar. Mike, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer estar aqui. A verdade é que tudo começou muito cedo, com a busca por um escape. Primeiro foi a maconha, depois o álcool, a cocaína, o êxtase, os cogumelos, o LSD, experimentei de tudo, menos metanfetamina. Mas foi o heroína que me prendeu de verdade, por quase 10 anos. Me tornei um prisioneiro daquela substância, sem forças para escapar. A vida virou um pesadelo, e eu não via saída. Procurei ajuda em vários médicos, mas nada parecia funcionar. Fui criado em uma família judia por 28 anos, hoje tenho 31. Não éramos religiosos praticantes, mas celebrávamos as datas sagradas. Para mim, Jesus nunca foi uma opção. Afinal, eu era judeu, parte do povo escolhido, como sempre nos ensinaram. Por que procuraria outra fé? Estava confortável na minha zona, e quando estamos confortáveis, nos acomodamos. Perdi vários amigos para as drogas, mas isso só me empurrou ainda mais para o fundo do poço. Abracei a ideia da morte, porque não via futuro. Achava que ia morrer como tantos outros que conheci. Era uma vida solitária, pesada e desesperadora. Por anos, minha família fingiu não ver. Talvez não quisessem enxergar, ou eu fosse bom em esconder. Hoje sei que não era. A verdade é que não tínhamos nenhuma conexão com Deus. Não havia oração, fé ou esperança. As pessoas ao meu redor só pioravam as coisas. Entre 2014 e 2016, trabalhei como ajudante de encanador, e meus colegas também eram viciados. Em 2014, passei 6 dias em uma clínica de desintoxicação, mas só troquei o heroína pela Suboxona. Se você não conhece, é um remédio que adia a abstinência por mais um dia, uma muleta, não uma solução. Eu chamava de minha bola de ferro. Onde quer que fosse, precisava levar comigo. A abstinência era um inferno, dores no corpo, tremores, pernas inquietas, sintomas de gripe multiplicados por 1000. Não desejo isso a ninguém. Antes de encontrar o heroína, eu dizia que não era viciado em uma droga específica, mas em fugir da minha própria mente. Não entendia por que tentava calar as vozes dentro de mim. Mais tarde, Jesus me revelaria a resposta. Mas, na época, ele era a última coisa que eu procurava. Por que procuraria algo diferente? Afinal, eu era judeu, parte de um povo especial. Não precisava de mais nada. Falei com vários médicos da Suboxona, mas fui expulso de pelo menos 3 clínicas porque, mesmo tomando remédio, continuava usando heroína. Eles faziam testes de drogas, e eu sempre dava positivo. Chegaram a ameaçar contar para minha família, eu já era maior de idade, então precisavam da minha autorização. É claro que não dei. Não queria enfrentar as consequências. Acabei encontrando outro médico e aprendi a burlar o sistema. Usava heroína, mas parava alguns dias antes do teste para limpar o organismo. Estava cansado de viver assim,
exausto de ser escravo. Em um grupo de narcóticos anônimos, que não é cristão, mas ensina valores importantes, aprendi uma frase que nunca mais esqueci: cansado de estar cansado. Era exatamente o que eu sentia. Então, fiz uma promessa ao meu médico: antes de 2022, estaria livre dos opiáceos. Ele sorriu, meio incrédulo, e disse que esperava que eu conseguisse. Provavelmente já tinha ouvido isso centenas de vezes de pacientes que não tiveram sucesso. Mas eu estava determinado. Linhas brancas sobre o painel do carro. Ele me entregou um canudo e disse: é isso. Confia em mim. Eu nem hesitei. Naquele momento, a curiosidade e a promessa de algo mais forte, mais barato, mais intenso, falaram mais alto que qualquer medo. E quando aquele pó queimou minha garganta e invadiu meu corpo, eu soube que tinha encontrado o que procurava, ou melhor, o que ela procurava em mim. A primeira vez foi como um abraço quente, um alívio imediato para tudo que eu não sabia que doía. A cocaína me deixava acelerado, paranoico, mas a heroína? Ela me envolvia, me embalava, me fazia sentir como se nada mais importasse. E, de repente, tudo fez sentido. Por que gastar centenas em algo que só me dava meia hora de prazer, quando por um quarto do preço eu podia ter horas de paz? Ou melhor, de ilusão de paz. Mas a ilusão tem um preço. E ele vem cobrar rápido. Em poucos meses, eu já não era mais eu. O garoto que entregava pizzas, que ajudava o pai no encanamento, que ria alto com os amigos, ele foi sumindo, substituído por um zumbi de olhos fundos e mãos trêmulas. A heroína não só me roubou o dinheiro, os amigos, a dignidade. Ela me roubou o tempo. Dias inteiros perdidos em um sofá, esperando a próxima dose, contando moedas para comprar mais um envelope, mentindo para quem eu amava só para ter mais um pouco daquela sensação. E o pior? Eu sabia que estava me matando. Cada vez que eu cheirava, eu sentia o gosto da morte na garganta. Mas a alternativa, viver sem aquilo, parecia ainda mais insuportável. Até que um dia, algo dentro de mim quebrou. Não foi um clique, não foi uma revelação divina. Foi um cansaço tão profundo que me tirou o ar. Eu estava sentado no chão do banheiro, com a seringa na mão. Sim, eu tinha superado o medo de agulhas, a necessidade não escolhe caminhos, e de repente, olhei no espelho. Não reconheci o rosto que me encarava. Os olhos estavam vazios, a pele cinzenta, os lábios rachados. E pensei: é isso? É assim que eu vou acabar. Não com um estrondo, não com um ato heróico, mas como mais um número nas estatísticas, mais um nome em um obituário que ninguém leria. Foi nesse momento que a promessa que fiz ao médico deixou de ser uma meta distante e se tornou uma questão de sobrevivência. Eu não queria mais ser o cara que roubava a aliança da avó para trocar por drogas. Não queria mais ser o filho que fazia os pais chorarem escondidos. Não queria mais ser o amigo que sumia quando mais precisavam de mim. Eu queria viver. E viver, descobri, não era apenas respirar, era ter escolhas. Era acordar sem precisar calcular quanto tempo faltava para a próxima dose. Era olhar no espelho e não sentir vergonha. Mas como se livrar de algo que já tinha se enraizado em cada célula do meu corpo? Como dizer não para a única coisa que, por anos, tinha sido minha companheira mais fiel, mesmo que ela estivesse me matando aos poucos? Foi aí que comecei a pesquisar. Primeiro, as opções mais fáceis, clínicas de desintoxicação no México, terapias com plantas, tratamentos alternativos. Mas cada uma delas exigia algo que eu não tinha: dinheiro. $10.000. Eu mal conseguia juntar $10. Então, comecei a pensar no que eu tinha: um corpo quebrado, uma mente exausta, e uma vontade desesperada de não morrer. E foi assim que cheguei à conclusão mais assustadora de todas: se eu quisesse mesmo me salvar, teria que fazer isso sozinho. Ou quase. Porque, no fundo, eu sabia que não conseguiria sem ajuda. E foi por isso que, mesmo relutante, aceitei a ideia do cemitério. Não era o emprego dos meus sonhos, longe disso. Mas era um lugar onde ninguém me ofereceria drogas. Onde eu não teria que lidar com a tentação diária de colegas usando. Onde,
talvez, eu pudesse finalmente respirar sem sentir o peso da abstinência me esmagando. E então, quando menos esperava, a porta se abriu. O telefonema que eu não queria receber chegou. Você tem um emprego. Quando pode começar? Eu poderia ter dito não. Poderia ter inventado uma desculpa, desistido, voltado para a mesma rotina de sempre. Mas algo, talvez o mesmo instinto que um dia me levou a experimentar a heroína, me fez dizer, daqui a 2 semanas. E foi assim que, em um dia frio de 2021, eu entrei no cemitério pela primeira vez. Não como visitante. Não como alguém que passava por ali apressado, evitando olhar para as lápides. Mas como funcionário. E, naquele momento, entendi uma verdade simples: a morte não era o meu fim. Ela era apenas o lembrete constante de que, se eu não mudasse, logo estaria deitado em um daqueles túmulos, e ninguém merece um fim desses. O primeiro dia foi estranho. O silêncio, o cheiro de terra úmida, a sensação de que o tempo ali andava mais devagar. Mas, aos poucos, comecei a perceber que aquele lugar tinha algo que eu não encontrava em nenhum outro: paz. Não a paz falsa da heroína, que durava algumas horas e deixava um vazio maior depois. Mas uma paz real. A paz de saber que, por algumas horas do dia, eu não precisava pensar em drogas, em dinheiro, em mentiras. Eu só precisava cavar, podar, limpar. E, pela primeira vez em anos, isso era suficiente. Até que, na minha primeira semana, descobri que meu antigo parceiro de trabalho, o encanador que eu tanto admirava, tinha morrido de overdose. E ali, entre as lápides, com as mãos sujas de terra, eu chorei como nunca tinha chorado antes. Não só por ele, mas por todos nós. Pelos que ainda estavam lutando. Pelos que já tinham perdido a batalha. Pelos que, como eu, um dia olharam no espelho e não se reconheceram. E foi naquele momento que eu soube: se eu não fizesse algo agora, seria o próximo. E eu recusava ser o próximo. Despertando em lugares que não reconhecia, com as mãos tremendo e a mente nublada pela abstinência. E ali, naquele estacionamento vazio, sob o céu cinzento de dezembro, eu entendi que a morte não me queria. Não naquele dia. Não daquela forma. E se ela não me queria, então talvez, apenas talvez, houvesse algo maior esperando por mim. Voltei para casa com o corpo quebrado, a alma mais quebrada ainda, e uma certeza: eu não podia mais enganar a mim mesmo. Meus pais me receberam com os olhos vermelhos, mas sem perguntas. Minha irmã, aquela mulher de fogo e coração gigante, cruzou os braços e disse: dessa vez, você vai ficar. Mas se vacilar, eu mesma te ponho pra fora. E eu fiquei. Porque, pela primeira vez em anos, eu queria ficar. Os primeiros dias foram um inferno. A dor física era insuportável, mas a vergonha era pior. Eu me encolhia no chuveiro, deixando a água escaldante queimar minha pele, como se isso pudesse lavar o que eu tinha feito. Roubado. Mentido. Traído. Cada lembrança era um soco no estômago, e eu merecia cada um deles. Mas ali, entre os espasmos e as lágrimas, eu comecei a ouvir uma voz que não era a da culpa. Era baixa, quase um sussurro, mas insistente: você não precisa ser isso para sempre. Foi então que voltei ao cemitério. Não como um fantasma, mas como alguém que ainda respirava, por pouco. Meus colegas me olhavam de canto de olho, como se esperassem que eu desabasse a qualquer momento. E, em muitos dias, eu desabava mesmo. Cochilava no meio de uma escavação, acordava com a pá na mão e a terra nos joelhos. Uma vez, um enterro quase terminou comigo desmaiado ao lado do caixão. O padre me lançou um olhar que misturava pena e reprovação, e eu soube que ele sabia. Todo mundo sabia. Mas algo mudou quando comecei a cavar as covas. Não era só o trabalho braçal, o suor que escorria pelas minhas costas enquanto eu afundava a pá na terra. Era o silêncio. Aquele silêncio pesado, cheio de coisas não ditas, que só os mortos conhecem. E, aos poucos, eu comecei a conversar com eles. Não em voz alta, não no começo. Mas quando ninguém estava olhando, eu me agachava ao lado de uma lápide e dizia: eu sei como é se sentir sozinho. Eu sei como é querer sumir.
E, estranhamente, aquilo aliviava. Um dia, estava cavando a sepultura de uma criança. Não mais do que 10 anos. A mãe chorava ao lado, abraçada ao pai, e eu tive que parar. Me apoiei na pá, sentindo o peso daquela dor como se fosse minha. E então, pela primeira vez, eu vi. Não a morte, não o vazio, mas a vida que ainda pulsava em mim. A mesma vida que eu tinha tentado apagar tantas vezes. E eu soube que, se não lutasse por ela, estaria traindo não só a mim, mas a todos aqueles que já não podiam mais lutar. Foi assim que comecei a me agarrar a qualquer coisa que me mantivesse de pé. Um café forte pela manhã. Um abraço da minha irmã quando eu acordava tremendo. A voz da minha mãe ao telefone, mesmo quando ela não dizia nada além de "estou aqui". E, acima de tudo, a raiva. A raiva de ter desperdiçado tanto tempo, de ter machucado quem me amava, de ter deixado a heroína me transformar em algo que eu nem reconhecia. Aquela raiva virou combustível. Não foi fácil. Houve recaídas. Dias em que eu acordava no chão do banheiro, com o gosto de vômito na boca e a certeza de que tinha falhado de novo. Mas, dessa vez, eu não me permiti desistir. Porque, pela primeira vez, eu tinha algo a perder e algo a ganhar. E se antes a droga era a única coisa que me fazia sentir vivo, agora era a luta que me fazia merecer viver. Hoje, quando olho para trás, vejo um homem que não sou mais. Um homem que roubou, mentiu e se afundou em sua própria escuridão. Mas vejo também alguém que se levantou. Alguém que, apesar de tudo, encontrou uma razão para continuar. E se eu consegui, você também consegue. Porque a escuridão não é o fim. É só o lugar onde a luz ainda não chegou. E ela chega. Sempre chega. Livre. A vida, para mim, era uma sequência de pequenos estrangulamentos, porque era isso que a heroína fazia. Era isso que os opiáceos faziam, eles não te deixavam sair. Você não estava realmente presente. E eu me tornei um motorista habilidoso entre um cochilo e outro, nunca batendo o carro de verdade, nunca causando um estrago irreparável. Tive meus encontros com a polícia, multas por excesso de velocidade, mas apenas uma prisão em meia dúzia de vezes, e essa única vez foi por porte de heroína. E mesmo ali, Deus estendeu sua mão sobre mim. Saí daquela situação com pouco mais do que um susto e um pagamento ao tribunal. Mas foi ali, no meio daquele caos, que ele entrou na minha vida. Jesus se revelou para mim de um jeito que eu jamais poderia ter imaginado. Na época, eu era fascinado pelo paranormal, pela caça a fantasmas, pelo novo, tarô, cristais, tudo que envolvia aquela espiritualidade alternativa. Nunca me disseram que havia algo errado nisso, então eu mergulhei fundo, sem medo. Nunca tive experiências demoníacas assustadoras que me fizessem recuar. Na verdade, algumas foram até interessantes. Mas, apesar disso, algo mudou quando assisti a um podcast. Mais tarde, descobri que o apresentador era um cristão renascido. Ele tinha uma gravação antiga de um programa de rádio, de uns 30 anos atrás, com Bob Larson. Uma jovem ligou, possuída. Ele começou a orar por ela, e o Espírito falou através dela. Eu não entendi aquilo. Quando pensava em demônios, imaginava os filmes de terror, a sopa de ervilha saindo da boca, aquelas cenas exageradas. Nunca achei que fossem reais. O inferno não era real. O diabo não era real. Era só uma história para assustar as pessoas. Mas algo me incomodou. Talvez houvesse mais por trás daquilo. E então comecei a pesquisar. E percebi que, sem saber, eu tinha vivido ao lado do diabo durante toda a minha dependência. Por isso nunca tive experiências assustadoras com ele, porque eu estava tão confortável em sua presença que abria a porta e dizia, entre, fique à vontade. Mas Deus se revelou para mim. E a ferramenta que ele escolheu foi o YouTube. Comecei a encontrar vídeos de testemunhos de viciados sendo libertos pelo poder de Jesus. Não sei por que comecei a assistir, mas assisti. No início, achei que aquelas pessoas estavam loucas, fora de si. Como é que um homem invisível no céu pode libertar alguém de um vício que eu sei o quanto dói? Que eu sei o quanto é real? Não fazia sentido.
Aquilo não podia ser verdade. Ou eram malucos, ou estavam tentando tirar dinheiro de mim. Mas continuei assistindo. Um vídeo, depois outro, depois outro. Deve ter sido uns 25, 30 no mínimo. Testemunhos de dependentes de opioides, de álcool, de todo tipo de vício. E algo dentro de mim começou a se mexer. Talvez houvesse uma saída. Talvez aquilo pudesse funcionar para mim também. Então, me abri. E Deus começou a colocar no meu caminho ministros de libertação, Daniel Adams, Isaiah Salivar, Mike Signorelli. Nomes que hoje são conhecidos, mas que, na época, eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar em libertação. Sabia o que era um exorcismo, mas não acreditava que fosse real. E, de repente, lá estava eu, assistindo a vídeos de pessoas sendo cheias do Espírito Santo, sendo oradas, sendo transformadas. Eu não entendia aquilo, mas queria. Queria aquela alegria que elas tinham. Porque eu não tinha alegria. Tinha depressão. Tinha raiva. Tinha uma ansiedade que me sufocava, especialmente quando o efeito da Suboxona passava. Sentia meu coração como um tambor no peito, como se fosse explodir a qualquer momento. Era a vida que eu conhecia. Era o que eu achava normal. E eu estava no fim da linha. Não naquele exato momento, mas já tinha pensado em suicídio várias vezes. Precisava de liberdade. Precisava de uma saída. Foi quando Deus me guiou até The Supernatural Life, um ministério que fazia reuniões pelo Zoom 2 vezes por semana. Assinei por $4 ao mês, um valor que eu já tinha jogado fora em coisas bem piores. Por que não tentar? Por que não dar uma chance? E comecei a ver pessoas sendo libertas, sendo preenchidas por algo que eu não entendia, mas que eu queria desesperadamente. Queria paz. Queria alegria. Queria sentir que minha vida não era só aquilo, uma prisão de dor e vazio. E então, algo inesperado aconteceu. Sem que eu percebesse, Jesus estava me preparando. Eu chamo esse período de o período de preparação, porque ele estava trabalhando em mim sem que eu soubesse. Se ele tivesse chegado e dito, siga-me, eu teria perguntado, por quê? Mas ele me conduziu de um jeito tão natural que eu achei que era eu quem estava tomando as decisões. Foi assim que comecei a ouvir música de adoração. Não sei como, não sei porquê, mas ela me acalmava. Meus pais ficavam irritados quando eu tocava aquelas músicas de manhã, enquanto me arrumava para o trabalho. Pare com essa música de Jesus, eles diziam. Mas eu não sabia explicar por que aquilo me fazia bem. Só sabia que fazia. Foi nessa época que uma garota com quem eu conversava me disse, você deveria assistir The Chosen. E eu assisti. E chorei. Eu, que não chorava há anos, desde que Robbie morreu, na verdade. Chorar não era algo que eu fazia. Os opiáceos te deixam anestesiado, te fazem não sentir nada. Mas ali, diante daquela série, algo se quebrou dentro de mim. Tentei mostrar para meus pais, mas eles não se importaram. Eu, sim. E enquanto assistia aqueles vídeos de libertação, algo em mim clamava, se Deus fez isso por eles, talvez Ele possa fazer por mim também. E foi assim que tudo começou. Estava me aprisionando. E eu fiz. Sentei-me com um caderno e uma caneta, e comecei a escrever. Não foi fácil. Cada linha era um peso que eu carregava, uma lembrança que eu tentava enterrar, um pecado que eu não queria encarar. Mas ali, sob a luz fraca daquela lâmpada no quintal dos meus pais, eu rasguei as páginas da minha própria alma. Escrevi sobre a heroína, sobre as mentiras, sobre as noites em que eu desejava morrer. Escrevi sobre Robbie, sobre como eu o havia falhado, sobre como eu havia falhado comigo mesmo. Escrevi sobre a vergonha, sobre o medo, sobre a sensação de que eu nunca seria suficiente. E, no fim, quando olhei para aquela lista, percebi que não eram apenas palavras no papel, eram correntes. E eu queria que elas fossem quebradas. Chegou o dia 21 de outubro. Eu estava nervoso, mas também havia algo dentro de mim que queimava com uma certeza estranha. Não era a mesma ansiedade de antes de usar, não era o desespero de quem busca uma fuga. Era algo mais profundo,
como se uma parte de mim já soubesse o que estava por vir. Entrei na chamada do Zoom, e Chris apareceu na tela. Ele tinha um sorriso tranquilo, daqueles que fazem você se sentir acolhido mesmo sem nunca ter visto a pessoa antes. E então ele começou a orar. Não foi como da primeira vez. Não houve raios, não houve línguas estranhas saindo da minha boca sem controle. Mas algo aconteceu. Foi como se uma mão invisível começasse a puxar, devagar, as correntes que eu havia listado. Uma por uma. Ele mencionou cada coisa que eu tinha escrito, e a cada palavra, eu sentia algo se soltar dentro de mim. Quando ele chegou ao nome de Robbie, eu chorei. Não foram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Como se, finalmente, eu pudesse respirar sem carregar o peso da culpa. Quando ele falou sobre a heroína, foi como se uma névoa se dissipasse. Eu não sentia mais o desejo ardente, a necessidade desesperada. Era como se, de repente, eu pudesse olhar para aquela substância e não sentir nada além de pena, pena por quem ainda estava preso a ela. No fim da oração, Chris me perguntou: "Como você está se sentindo?" E eu não soube responder. Não havia palavras para descrever aquilo. Era como se eu tivesse passado anos vivendo em um quarto escuro e, de repente, alguém tivesse aberto as cortinas. A luz doía, mas era uma dor boa, uma dor de renascimento. Eu disse a ele que me sentia leve. E era verdade. Pela primeira vez em anos, eu não sentia o peso da minha própria existência. Mas a batalha não tinha acabado. No dia seguinte, acordei com uma vontade absurda de usar. Não era um desejo físico, não era abstinência, era pior. Era como se o diabo estivesse sussurrando no meu ouvido: "Você acha mesmo que isso vai durar? Você acha que Deus realmente se importa com você?" Eu lutei. Peguei meu telefone e comecei a ler versículos que eu havia salvado, a ouvir músicas de adoração, a me lembrar daquela sensação de liberdade. E então, do nada, uma paz desceu sobre mim. Não era uma paz fabricada, não era uma ilusão. Era real. E eu soube, naquele momento, que Deus não tinha me abandonado. Nos dias que se seguiram, algo mudou. Não foi da noite para o dia, mas foi constante. A vontade de usar diminuiu. As memórias dolorosas perderam o poder de me paralisar. E, o mais incrível de tudo, eu comecei a sentir algo que eu não sentia há anos: esperança. Não era a esperança vazia de quem espera por um milagre distante, mas a esperança firme de quem sabe que está sendo transformado. Eu ainda tinha dias difíceis, ainda tinha momentos em que a dúvida voltava. Mas agora, eu tinha algo que antes não tinha, uma certeza. A certeza de que Deus estava comigo. A certeza de que, não importava o que acontecesse, eu não estava sozinho. E então, como se tudo estivesse sendo orquestrado por uma mão invisível, as coisas começaram a se encaixar. A garota que me levou ao batismo me apresentou a uma igreja. Um amigo de infância, que eu não via há anos, me convidou para um grupo de estudo bíblico. E, de repente, eu tinha uma comunidade. Pessoas que me entendiam, que não me julgavam, que me apoiavam. Pessoas que, assim como eu, haviam sido quebradas e estavam sendo restauradas. Hoje, quando olho para trás, não consigo acreditar no quanto mudei. Não sou perfeito. Ainda tenho lutas, ainda tenho dias ruins. Mas não sou mais o mesmo. Não sou mais o garoto que se afogava em heroína, que rezava para morrer, que não via saída. Sou alguém que foi encontrado. Alguém que foi amado quando não merecia. Alguém que descobriu que, mesmo no meio do deserto, Deus escolhe grãos de areia para transformar em diamantes. E se você está lendo isso agora, se está preso em alguma coisa, seja vício, depressão, culpa, medo, eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não desistiu de você. Ele não está esperando que você se torne perfeito para te amar. Ele está esperando que você levante a mão, mesmo que seja só no Zoom, e diga: "Eu preciso de ti." Porque, no fim das contas, a liberdade não é algo que conquistamos. É algo que nos é dado. E ela está mais perto do que você imagina. As cicatrizes que carregamos, as coisas que nos envergonham, os erros que nos perseguem. Talvez você tenha uma lista delas agora, rabiscada no fundo da mente,
como eu tinha. Coisas que você acredita que precisa confessar, renunciar, deixar para trás antes que a libertação chegue. E eu te digo, não espere até estar pronto. Não espere até ter coragem de encarar cada detalhe. Deus já sabe. Ele já viu. E ainda assim, Ele está ali, de braços abertos, esperando que você dê o primeiro passo, mesmo que seja trêmulo, mesmo que seja com lágrimas nos olhos. Lembro do dia em que tudo mudou. Tirei o dia de folga do trabalho, como se fosse um compromisso sagrado. O horário marcado era ao meio-dia, mas para mim, era muito mais do que isso, era o momento em que eu finalmente pararia de correr. Entrei no galpão dos meus pais, o mesmo lugar onde Deus já tinha me encontrado antes, mesmo com o cheiro de erva ainda pairando no ar. Não sei por que voltei ali. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que aquele era o lugar onde as coisas precisavam ser resolvidas. Preparei o celular, abri o Zoom, e começamos. A primeira hora foi de renúncia. Uma a uma, as coisas que eu carregava foram nomeadas, os vícios, as mentiras, as feridas que eu nem sabia que existiam. E então veio a oração. A libertação. Quando o pastor começou a orar, algo dentro de mim se quebrou. Não lembro de tudo. Na verdade, não lembro de quase nada. Só sei que, quando acordei, a gravação estava lá, e o que vi me assustou. Porque não era eu. Não era minha voz. Não era o meu rosto. O primeiro espírito que se manifestou foi Jezabel. Como você entrou? Perguntou o pastor. E a resposta veio, arrastada, como se cada palavra doesse. Ele foi molestado aos 8 anos. Por um amigo da família. Eu não me lembrava. Não até aquele momento. Mas ali, na tela, estava a verdade que minha mente tinha enterrado. E mesmo assim, eu perdoei. Não por ele. Por mim. Porque o perdão não é sobre quem nos machucou, é sobre quem nós nos tornamos depois. Depois veio Leviatã. Um espírito de raiva, de orgulho, de tudo que eu tinha usado para me proteger. Ele gritou. Eu gritei. E mesmo assim, ninguém veio. Nem meus pais, que não estavam em casa, nem os vizinhos. Como se Deus tivesse colocado uma bolha ao meu redor, abafando o som da minha própria batalha. Porque Ele sabia que eu precisava passar por aquilo. Que eu precisava vencer. Python veio em seguida. Feitiçaria. Drogas. A escravidão que eu chamava de vício, mas que, na verdade, era uma corrente espiritual. Muitos não entendem isso, acham que é só química, só fraqueza. Mas não é. É guerra. E eu tinha perdido todas as batalhas até então. Até que, naquele dia, a última leitura de tarô que fiz para mim mesma se cumpriu. As cartas tinham dito, algo grande está por vir. O inimigo sabia. Ele sabia que seu tempo estava acabando. 77 espíritos saíram de mim naquele dia. Jezabel, Leviatã, Python, ansiedade, depressão, ódio, suicídio, nomes que eu nem sabia que carregava. E quando acabou, eu pensei que estava livre. Mas ainda havia um peso no peito. Então, com o fogo do Espírito ainda queimando em mim, eu me levantei, fui até a lixeira e comecei a declarar: vocês não têm mais poder sobre mim. Saiam em nome de Jesus. Gritei. Tossi. E de repente, o peso se foi. Como se uma pedra de anos tivesse sido substituída por uma pena. Hoje, quando compartilho meu testemunho, sinto essa pena se mover no peito. É leve. É real. E sei que Deus ainda está trabalhando. Porque não há poder maior do que uma história de redenção. Você pode pregar o evangelho o dia inteiro, mas quando alguém diz, isso aconteceu comigo, algo se quebra dentro das pessoas. Elas reconhecem a verdade. Elas veem que, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por elas também. E é por isso que eu te digo, não importa o que você carregue. Não importa o tamanho da sua lista. Deus não está esperando que você se limpe sozinho. Ele está esperando que você diga, eu não consigo. Mas tu podes. Porque a liberdade não é uma conquista. É um presente. E Ele já está estendendo a mão.
Não estava sofrendo em silêncio sozinho. Era como se, de repente, alguém acendesse uma luz no escuro e eu visse que havia outros ali, caminhando no mesmo vale, carregando as mesmas cicatrizes. E a pergunta surgia, quase como um sussurro: se Deus fez isso por ele, por que não faria por mim? Durante um tempo, talvez o primeiro ano, porque quando fui liberto, o mundo ainda estava preso nas garras da pandemia, Deus me isolou. Não por castigo, mas por propósito. Muitos da minha família não me deixavam participar dos encontros, das ceias, das reuniões. Decisões que eu não tomei, mas que me marcaram. Decisões que, se você ler nas entrelinhas, entenderá sem que eu precise dizer mais. E naquele isolamento, Deus encontrou espaço para trabalhar. Ele me moldou, me ensinou, me transformou no homem que Ele queria que eu fosse. E ainda estou aprendendo. Ainda estou crescendo. Não acho que essa jornada terá fim até o dia em que Ele me chamar para casa. No começo, meus pais não davam glória a Jesus. Para eles, era só mais uma fase. Ele virou cristão agora, mas logo passa. Como se fosse um capricho, uma moda passageira. Eles não entendiam que o que Deus tinha feito em mim era definitivo. Não havia volta. Cada passo para trás seria uma queda. E não foi fácil. Nas primeiras 3 noites depois da libertação, o inimigo tentou me assombrar. Sonhos terríveis, como se ele quisesse me arrastar de volta para o abismo. Na primeira noite, sonhei com uma piton. Estava deitado na cama, e quando olhei para os pés, vi uma cobra gigante enrolada nas bordas, como se protegesse o território. Ao meu lado, dezenas de cobrinhas pequenas, subindo pelo meu corpo, como areia movediça, sufocando-me. Gritei o nome de Jesus, e tudo desapareceu. Acordei em paz, mas o medo no sonho era real. Na noite seguinte, foi Jezabel. Sonhei que estava num hospital, não doente, mas ali, deitado. Uma enfermeira linda, a mulher mais bela que já vi, se aproximou. Ouvi uma voz dentro de mim: teste o espírito. Então disse: em nome de Jesus, quem é você? No mesmo instante, seus olhos ficaram negros, os dentes se transformaram em lâminas afiadas, e ela rosnou. Gritei o nome de Jesus, e acordei. Na terceira noite, foi Leviatã. Sonhei que estava no oceano, a dezenas de metros de profundidade. Um dragão marinho, com anéis no focinho, nadava em minha direção. Quando olhou para mim, soube que era o fim. Mas gritei o nome de Jesus, e acordei. Toda vez, a paz me envolvia ao abrir os olhos. O inimigo tentava me assustar, mas Deus já tinha vencido. Mas o sonho que nunca esquecerei aconteceu no Natal de 2021. Eu estava pescando no Mar da Galileia, reconheci o lugar porque já tinha estado lá, em 2017, um programa que leva jovens judeus para Israel. Naquele sonho, eu lançava a rede, como nos tempos de Pedro. Então, ouvi uma voz atrás de mim: continue pescando, e eu te ajudarei. Virei-me, e lá estava Jesus, de pé no barco, com um manto branco que brilhava como um arco-íris de óleo na água. Sua face era luz pura, mas eu sabia que ele sorria. Disse novamente: continue pescando, e eu te ajudarei. Não entendi na hora, mas depois contei ao Cris, o homem que tinha orado por mim. Ele sorriu e disse: irmão, isso é da Bíblia. Ele está te chamando para ser pescador de homens. Não de peixes, de vidas. Desde então, pessoas que nem sabiam desse sonho começaram a profetizar sobre mim, dizendo que Deus me chamava para pregar, para compartilhar o Evangelho, para contar o que Ele fez em minha vida. E foi o que comecei a fazer. Levei tempo para ter coragem, mas hoje, 3 anos depois, vejo milagres acontecendo. Por que eu? Por que Deus escolheu alguém como eu? Às vezes, ainda sinto um peso, como se carregasse uma culpa por ter sido salvo quando tantos outros não foram. Mas sei que não sou especial. Deus tem um propósito para mim, assim como tem para você. E uma das maiores provas disso foi conhecer minha esposa. Foi em janeiro, logo no início do ano. Deus escreveu essa história. Cada detalhe. Cada encontro. Cada palavra. E quando olho para trás, vejo que Ele nunca me deixou sozinho,
nem nos dias mais escuros, nem nas noites de pesadelo, nem quando o mundo parecia não me querer. Ele estava lá. E está aqui, agora, estendendo a mão para você também. Ali estava ela, de costas para o horizonte, como se o próprio céu tivesse combinado para que nada a distraísse daquele momento. E quando me ajoelhei, as mãos tremendo mais do que eu gostaria de admitir, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Suas amigas, que haviam se afastado minutos antes, começaram a descer o deck, sem que eu tivesse dito uma palavra, cada uma segurando um buquê de flores. Não eram flores compradas às pressas, não. Eram as mesmas que eu havia pedido em segredo à amiga colombiana, como parte do plano. Deus não apenas me deu o sinal do anel de fogo no céu, ele orquestrou cada detalhe para que, no instante em que eu abrisse a caixinha, o mundo inteiro parecesse conspirar a nosso favor. E então eu perguntei. Não com palavras ensaiadas, não com um discurso perfeito, mas com o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. Você aceita construir uma vida comigo? Não uma vida fácil, não uma vida sem cicatrizes, mas uma vida onde a graça de Deus seja maior do que todos os nossos erros. E quando ela disse sim, não foi apenas um sim para mim. Foi um sim para a história que Deus já havia começado a escrever muito antes de nos conhecermos. Foi um sim para as noites em que eu pensei que não havia saída. Foi um sim para as vezes em que ela duvidou que alguém como eu pudesse mudar. Foi um sim para o impossível. Hoje, quando olho para o anel em sua mão, não vejo apenas ouro e diamante. Vejo o milagre de um homem que um dia se afogou em heroína e hoje acorda ao lado da mulher que Deus escolheu para ele. Vejo a prova de que não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão quebrado você esteja, se Deus tem um propósito para você, Ele não vai desistir. Ele vai usar até mesmo as suas piores decisões, até mesmo os seus momentos de desespero, para te levar exatamente onde você precisa estar. E se você está lendo isso agora, se está se sentindo perdido, se acha que já estragou tudo, eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não terminou com você. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Talvez, assim como eu, você precise de um sinal. Talvez precise de alguém que acredite em você quando você mesmo não acredita. Mas uma coisa é certa: Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida, mesmo quando você não vê. E quando menos esperar, Ele vai te surpreender. Porque o Deus que me tirou das trevas e me deu uma esposa é o mesmo Deus que está estendendo a mão para você agora. A pergunta é: você vai confiar? Eles vieram porque conheciam o plano, mas não sabiam quando. E foi justamente aí que Deus agiu. Tudo se encaixou de um jeito que só Ele poderia fazer. Em setembro, estávamos casados. Menos de um ano depois de tudo começar, e lá estávamos nós, diante de um altar que não era só um lugar bonito, era um milagre. Porque, vamos ser honestos, com o que tínhamos, não deveríamos ter conseguido algo assim. Mas Deus não olha para o que você não tem. Ele olha para o que você precisa e supre. E Ele não parou por aí. A casa onde vivemos hoje? Cada detalhe, cada conforto, cada provisão, tudo veio dele. Não é só uma frase bonita, é a realidade nua e crua. Deus literalmente nos deu isso. E quando pensamos que já tínhamos visto tudo, Ele nos levou a uma nova igreja. Em menos de um ano, já estava me usando para liderar os jovens. Agora, comecei a guiar um grupo de homens, não só os mais novos, mas também aqueles que carregam anos de lutas e perguntas. Porque o que importa não é saber sobre Jesus. É conhecê-lo. É acordar e falar com Ele como se estivesse ao seu lado. É ter uma relação tão íntima que, quando a tempestade chegar, você não precise gritar, Ele já está ali, segurando sua mão. E sabe o que acontece quando você vive assim? As montanhas se movem. Os vales se transformam em caminhos. Porque Deus não muda. O mesmo Jesus que expulsava demônios nos evangelhos ainda está agindo hoje. A mesma mão que libertou Maria Madalena dos 7 espíritos imundos ainda está estendida para você. Metade do ministério de Cristo foi dedicado a quebrar cadeias, e Ele não parou. Milagres não são coisa do passado. Eles estão acontecendo agora. Eu vi coisas que a medicina não explica. Eu testemunhei libertações que a ciência não consegue medir. Porque para Deus, não existe impossível.
Lembra daquela noite, quando você estava prestes a desistir? Quando as drogas quase te levaram? Você clamou: Senhor, me salva. E ele ouviu. Não foi coincidência. Foi o Pai te atraindo, como está escrito em João 6:44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Você deveria ter morrido. Mas Deus tinha um plano. E Ele não te salvou só para te dar uma segunda chance, Ele te salvou para te dar uma nova vida. Então, hoje, eu te pergunto, você já parou para pensar no que Deus está preparando para você? Por que Ele não te trouxe até aqui para te deixar na metade do caminho? Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Ele está abrindo portas, mesmo quando você só enxerga paredes. E quando você menos esperar, Ele vai te surpreender, de novo. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine-se daqui a um ano. Onde você quer estar? Quem você quer ser? Porque Deus não está apenas interessado no seu passado, Ele está investindo no seu futuro. E a única coisa que Ele pede é que você confie. Que você largue o controle. Que você diga, como eu disse, Senhor, faz a tua vontade. Tem o teu caminho. Porque quando você faz isso, algo extraordinário acontece. As correntes caem. As feridas cicatrizam. E você descobre que a liberdade que tanto buscou sempre esteve ao seu alcance, em Cristo Jesus.